E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante. Como vocês podem ver, hoje eu não estou no meu cenário habitual, né? Estou aí saindo, então vou ter que fazer o vídeo aqui mais ou menos improvisado, fora do meu espaço. Mas hoje eu vim aqui para trazer para vocês o review do volume 10 de Sandman, né? Que eu já terminei há um bom tempo. O roteiro também já estava pronto e finalmente aí estou tendo um tempinho para gravar e venho trazer aqui para vocês. Mas antes, lembro vocês de já deixarem um like, se inscrever no canal se gostarem do tipo de conteúdo que eu trago aqui, que vale lembrar, são reviews literários, principalmente de quadrinhos, assim como reviews de animes, ou impressões gerais de animações japonesas, e também alguns vídeos de tecnologia, de coisas que eu compro e acho interessante trazer aí para vocês. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo e recomendar para pessoas que vocês acham que podem gostar. Agora indo para o tema do nosso vídeo, né? O review literário aqui do volume 10 de Sandman. É uma história que é criada pelo escritor britânico Neil Gaiman e que se tornou um clássico da literatura de fantasia contemporânea. E em Sandman a gente acompanha a jornada do sonho, Morpheus, dos Perpétuos, governante do sonhar, que após a sua libertação da prisão em que ele esteve, a gente vê ele numa saga para colocar seu reino em ordem e corrigir os erros do passado. Além disso, a história conta com um enredo bastante original que mistura mitologias antigas, fantasia e questões bem contemporâneas. Sandman é uma daquelas histórias que envelheceu bem e eu tendo a pensar que vai ficando cada vez melhor, como venho dizendo aqui já há um tempo. Bom, sobre esse último volume aqui, que eu tinha lido até esse momento, agora já li até o volume 11, ele é o último encadernado a publicar as edições regulares de Sandman, né, e traz as repercussões dos atos e escolhas do Morpheus ao longo das 9 edições anteriores, e enquanto a jornada de um perpétuo se encerra, outra vai começando para o Senhor dos Sonhos e a família dele. Será uma longa cerimônia na qual amigos e pessoas amadas, parentes e rivais, amantes e inimigos mortais vão se juntar para prestar homenagem e lamentar. E aqui a gente vai ter a adaptação de Sandman, da versão original, do volume 70 ao 75, ali de 1989. Minhas impressões gerais sobre essa obra, eu realmente gostei muito da arte, eu falei isso já de várias outras, mas em termos propriamente artísticos de desenho, essa aqui é de fato a minha favorita. Eu gosto muito desse estilo especificamente, embora tenha outras que têm outros méritos em termos artísticos, como a que eu vou gravar depois desse aqui, que é a do volume 11, que também ela no caso ganha pela variedade. O volume 6 tem também algumas variedades diferentes, porém para mim ele tem um dos melhores enredos, os melhores contos. Mas esse aqui ganha em arte individualmente, e o volume 11 eu diria, mas depois eu falo mais disso, ganha em variedade de estilos artísticos bem feitos. Mas continuando, a gente tem aqui essa capa aqui, né, do Despertar, aquele modelo de lombada clássico dessa edição, e uma brochura também bastante bem feita, com aquelas capas que eu já falei que eu não gosto tanto. Vocês veem já as marcas de desgaste aqui na ponta, né, vocês veem o tanto que eu manuseei já esse livro. E aqui o verso com todas as edições, e vou mostrando um pouquinho da arte ao longo do review. É uma arte muito bonita, tanto no que se refere ao desenho quanto na coloração, um dos meus favoritos nesse sentido, como eu disse. Quanto à impressão, ela mantém aquele papel também típico de quadrinhos, que eu nem cheguei a comentar, mas é o comum do resto da coleção. A brochura tá ok, porém com um pouco de sobra na página lateral, e realmente tem um pouquinho de sobra, quase não dá pra ver, né? Mas ainda tá ali. Quanto às histórias em si, eu acho que ela dá uma ótima conclusão para a história do Sandman que a gente conhece, sendo um bom final, só que também um bom começo que dá peso para as escolhas que o personagem fez ao longo de toda a jornada dele. No capítulo 1, o qual ocorre no rastro do que se passou, os Perpétuos eles vão se reunindo para preparar o funeral do sonho. E aí a gente pode ver isso aí na página 20. Todos os Perpétuos aqui reunidos para preparar a cerimônia de partida do antigo sonho. E a gente vê também um novo sonho se encontrando com Caim, que exige o cumprimento de um contrato. E também Eva tentando consolar o Mátel, né, o corvo que era amigo do Morpheus, que se culpa por não ter estado com o sonho no momento derradeiro. O sonho ele recria os que se perderam no último confronto,
e o Gilbert, ele acaba declinando educadamente, né? Aquele senhor que a gente vê lá no volume 6, nos Lugares Maleáveis, e ele acaba aceitando a morte enquanto pessoas a quem o sonho conheceu vão adentrando no sonhar. A gente vê também humanos e não humanos indo ao sonhar para presenciar o funeral, alguns tristes ao perceber onde eles estão e por que eles estão lá, assim como outros que têm apenas uma vaga noção do que está acontecendo. A gente pode ver isso ali nas páginas 38 e 39, né? Você vê muita gente reunida, alguns mais tristes que outros, né? Você vê esse estilo de arte, eu realmente gostei muito, é o tipo que eu gosto. E aí já no capítulo 2, né, no qual o velório se realiza, todos os velhos e novos conhecidos, a Nuala, Icuracan, Titânia, a Henrietta, Calliope, a Thessaly, a Lita, eles esperam que os perpétuos ergam uma casa de reminiscências para o sonho e conversam e trocam memórias sobre o falecido. O Mateu conversa, né, com um novo sonho e mostra dificuldade em aceitá-lo, bem diferente do anterior, mas ainda assim semelhante, né? Esse conflito acaba fazendo com que o Mateu se sinta meio perdido nessa situação. E a gente pode ver um pouco disso aí nessa parte aqui, das páginas 56 e 57, né? Do encontro deles aqui. Tem também um pouco da Titânia aqui conversando sobre o Morpheus. A gente tem também uma breve aparição de alguns dos famosos heróis da DC, né? O Clark Kent, o Superman, o Batman, o John Johnson, o nosso marciano da DC, aparecem ali na página de 64 a 65, num trecho bem rápido. Vocês podem ver eles aqui no cantinho. E também temos o Mateu se encontrando com os demais perpétuos e finalmente decidindo ali participar da cerimônia. Já no capítulo 3, no qual o velório se encerra e nós despertamos, a cerimônia tem um início e a gente vê os convidados interagindo e algumas pessoas falando sobre o Morpheus. Inclusive o Darkseid aparece ali na página entre 74 e 75, ao canto ali do quadro, né? Vocês podem ver ele aqui bem no cantinho, né? Outra referência a personagens clássicos da DC. O Destruição ele não aparece na cerimônia, mas vai dali dar um conselho para a nova encarnação do Morpheus, né? Aquele que veio a partir do Daniel, que eu comentei lá no review do volume 6, que ia ter um papel importante, tá aqui o spoiler. A cena final da cerimônia é particularmente bonita, fechando com a fala da morte e a partida dos restos, né, rumo às estrelas, lá entre as páginas 84 e 88. É realmente assim, uma sequência de cenas que eu acho muito bonitas, né? Um belíssimo ritual ali de partida dessa encarnação. Realmente, assim, incríveis os enquadramentos, as cores, né? Muito bom mesmo. Uma das minhas sequências favoritas da história como um todo. Acho um ótimo final para o nosso herói Morpheus, para o nosso protagonista. O capítulo termina com uma conversa entre Morpheus, que outrora foi Daniel, e Lita, a mãe do Daniel, que termina com ela recebendo a proteção dele. E todos os sonhadores são mandados para casa e o novo sonho vai encontrar seus irmãos e irmãs pela primeira vez. E aí no capítulo 4, um epílogo, o luto dominical, a gente acompanha o Robert Gadlin e sua companheira indo a uma feira com temática medieval, e ao conversarem sobre ela querer ser rainha, mas não terem havido rainhas negras na Inglaterra, surge uma conversa interessante sobre escravidão, e o Robert fala sobre isso como quem se sente culpado, como se ele tivesse vivido e presenciado as tormentas pelas quais os negros passaram ao ser escravizados. Daí a gente já percebe que ele provavelmente não é uma pessoa comum. A gente vê ele enfadado com o lugar nessa feira temática e como ele não se parece, né? Esse lugar não se parece com os velhos tempos. A primeira coisa que está errada, né, nas palavras dele é que não tem merda. É isso que as pessoas esquecem sobre o passado. A gente patinava em cocô. Fecha aspas. E após achar um lugar para beber, ele encontra uma velha conhecida e logo a gente percebe quem ela é. O Gadlin percebe um pouco depois. Eles acabam conversando ali sobre a morte do Morpheus
e sobre se ele já está pronto para ir também. É uma conversa interessante, embora ele pareça cansado, ele demonstra que ainda existiam coisas que faziam com que ele quisesse ficar. E aí ele acorda um tempo depois da conversa e fala com a sua companheira e deixa ela com os amigos e volta a cochilar. E então ele sonha com o seu amigo. E é um bom sonho, né? Um sonho com Morpheus. E ali lá no capítulo 5, né? Exilados. Deixa eu só mostrar aqui do capítulo 4, né? Um trecho para vocês. A gente vê aqui aquela conversa do Gadwin com a companheira dele, né? Sobre a interpretação. E eles aqui adentrando na feira medieval. Também a conversa, né, do Gadwin com a nossa colega, que nós sabemos muito bem quem é. E é, assim, da saga como um todo, a minha personagem favorita também. Eu gosto de outros personagens, mas sem dúvida a Morte é a minha personagem favorita. É difícil não gostar dela, da forma como ela é tratada na saga. O Neil Gaiman realmente colocou um fascínio particular sobre ela. E aí a gente tem, enfim, o capítulo 5, né, que chama Exilados. E aqui nós temos uma grande mudança no estilo artístico que dá destaque para o preto e branco, usando outras cores ali mais para destacar elementos específicos dos quadros. E tudo isso dá ao conto uma dinâmica ilusória que combina com o lugar, tempo em que a maior parte da história se passa, em um dos lugares maleáveis, como a gente viu lá no volume 6. Aqui a gente tem a história de um velho comandante que se tornou conselheiro de imperadores, mas que acabou perdendo sua posição e sendo exilado em função do seu filho ter tomado parte em uma rebelião contra o imperador. E aí a gente acompanha a jornada dele, né, e as reflexões também, enquanto ele segue para o exílio e acaba indo parar em um dos lugares maleáveis. E tem um encontro ali com o Morpheus, né, em dois momentos distintos, quando o Mestre Li, que é o personagem principal nesse conto, para ele, mas para o Morpheus, na verdade se passa muito tempo, e ele convida o sábio a se tornar seu conselheiro, mas o Mestre Li acaba desejando continuar seguindo as ordens do imperador, embora o Morpheus deixe ali o convite em aberto. E a história finda com ele retornando ali à sua viagem rumo ao exílio. É uma história rápida, porém muito interessante, né? Eu realmente gostei desse estilo aqui, bem diferente assim, do que a gente vê. De vez em quando aparecem em coisas assim, muito diferentes do que a gente está acostumado. Essas mudanças de estilo me satisfazem bastante. Como eu disse, é uma obra muito avançada, né? Que a gente tem a primeira conversa dele com Morpheus, onde a gente tem um conselho no que se refere à relação entre pais e filhos, e depois eles voltando a se encontrar no que parece pouco tempo pro Mestre Li, como eu disse, mas que o Morpheus volta dizendo que realmente o conselho dele foi sábio, né, de quem viveu muito depois de ouvir o primeiro conselho e depois voltou. E a gente sabe como era a relação entre o Morpheus e o filho dele, e de certa forma esse conselho acabou caindo como uma luva para ele. E nós temos ali no capítulo 6, A Tempestade, aí sim o último capítulo desse volume, um conto onde acompanhamos o Shakespeare, né? A gente já viu um pouco da relação dele com o Morpheus lá no volume 3, e aqui ele está trabalhando na sua última obra, Pro Senhor do Sonhar, a obra que dá nome a esse conto, A Tempestade. Eu admito que eu não sei o quanto o Gaiman pesquisou sobre a vida do Shakespeare para adaptar ele para o universo da DC, mas eu creio que ele deve ter pego a base histórica e preenchido as lacunas com ficção, como ele costuma fazer em várias obras dele. Então a gente vê um pouco da vida cotidiana e da relação com a família após o Shakespeare voltar para sua cidade natal e preparar sua aposentadoria. Ele reflete muito sobre o acordo dele com Morpheus e o quanto isso influenciou a vida dele e das pessoas ao redor dele, em especial o falecido filho dele. O Gaiman apresenta essa última história como trazendo muito do próprio Shakespeare. E há duas conversas particularmente interessantes entre o Shakespeare e um colega escritor sobre a própria obra dele, e também uma com um padre, para quem ele redige alguns salmos, e eles conversam sobre a natureza dos dons e sobre condenação. O conto termina com ele escrevendo os últimos trechos de A Tempestade e a narração dos acontecimentos finais da vida dele, e também da esposa dele e do futuro próximo da filha dele. E aí, para mostrar para vocês, né, um pouco dessa arte, a gente tem aqui a capa ali do conto, que é bem bonita, e o próprio Shakespeare ali debruçado para se esconder, debruçado ali para trabalhar, né, para escrever. A gente tem aqui o letreiro, o título da história,
e ele vendo algumas coisas que influenciaram ele em trechos da escrita, de coisas malucas a coisas curiosas, né? Algumas ilustrações referentes à própria história da Tempestade. Ele até comenta que em grande parte ele se espelhou nele mesmo, né, nessa conversa com o amigo dele, aqui a conversa dele com o Morpheus falando sobre esse último trabalho. A gente tem a conversa, né, com o padre, que eu acho a conversa mais interessante desse capítulo, né, onde eles falam sobre coisas muito interessantes e que eu gosto bastante. E como eu disse também o Shakespeare, né, fazendo várias analogias entre o protagonista de A Tempestade e ele próprio. E por fim o Shakespeare ali entrando, né, no mundo dos sonhos para entregar o último trabalho e se questionando o próprio Morpheus sobre o que poderia ter sido se ele tivesse feito escolhas diferentes, e ele recebendo um conselho sábio do Morpheus sobre que é melhor não pensar nisso. E aí o fim, né, e de fato o fim, né, sobre o final da vida do Shakespeare e os acontecimentos ali após a própria morte dele, e os agradecimentos, e novamente ali as criativas biografias ou semi-biografias, cada uma com um estilo extremamente diferente, que eu acho bem legal. Eu realmente gosto desse tipo de coisa. É muito legal. E novamente peço o like aí de vocês, inscrição e que vocês recomendem os vídeos do canal, as playlists. Umas últimas ponderações, né, para vocês. Lembro de que eu sempre deixo ali o link dos livros que eu trago da Amazon. Geralmente é onde eu compro a maioria dos livros, porque os preços são muito bons e tem muita variedade também. Então, caso estejam interessados, vão lá, cliquem no link. Eu acho que os preços estavam bons, muitas das obras deram uma boa caída de preço, né, então deem uma conferida. Vem por aí o volume 11, né, que já está com o roteiro pronto, e eu terminei também de ler o Lupin, e vou trabalhar no roteiro logo mais aqui, logo estará aí para vocês também. E tô lendo também o Sapiens, né, terminei a primeira parte já do volume 2, dos quadrinhos do Sapiens, e tô aí no processo de leitura, logo devo trazer também. E também virão aí tecnologias, estou planejando aí umas compras bem interessantes para fazer de umas coisas que eu tô querendo há algum tempo, né? E provavelmente um novo fone de ouvido. Eu tive um probleminha aqui com um dos meus, eu acabei deixando cair e um lado parou de funcionar, que foi o que eu deixei cair. O outro tá funcionando bem, mas a queda realmente danificou um deles. E aí vou ter que comprar um outro, dessa vez vou comprar um emborrachado para evitar problemas com quedas. Mas é isso aí, me despeço de vocês e até o próximo vídeo.